O nosso programa hoje vai focalizar problemas de resolução da nuca, ombros e braços. Então nós vamos ter uma série de informações importantes mostrando que nem tudo é tão simples como às vezes você abre assim qualquer um programa da internet e tem ele dizendo faça isso, tome aquilo e dentro de 2 minutos você está normal. Existem alguns problemas na nuca, nos ombros e nos braços que requer a intervenção médica e medicamentos. Portanto, vamos prestar atenção a tudo que se passa e eu aconselharia que vocês, na hora das atividades, dos exercícios, vocês acompanhassem os movimentos você mesmo em casa fazendo, para que você possa aprender melhor. Febre, dor de cabeça e rigidez da nuca. Isto pode ser sinal de meningite, principalmente bacteriana, que exige a avaliação do médico, muitas vezes até a retirada do líquor, aquele líquido da coluna, para exames de laboratório, cultura e uso imediato de antibióticos. Pode ser uma situação muito séria que pode até, inclusive, levar à morte. Dor que sai da região cervical e tem o seu trajeto para baixo, até a mão muitas vezes, com uma sensação de adormecimento, sensação de queimação, sensação de formigueiro, e pode significar que você está com uma hérnia de disco na coluna cervical. Isso mesmo, não acontece hérnia de disco apenas na lombar, que seria a ciática. Aqui se trata do mesmo fenômeno, muitas vezes desencadeado por um traumatismo. É indispensável procurar o médico logo, porque pode haver compressão que deixe sequelas no seu braço, principalmente, que você poderá talvez não movê-lo corretamente no futuro ou permanecer com essas sensações distintas na mão de forma principal. Você está com dor na coluna cervical e, ao mesmo tempo, perde o controle dos esfíncteres. E você pode estar perdendo urina, quem sabe até fezes. Isso pode acontecer por pressão da medula na região da coluna cervical, aqui em cima. Todos os impulsos nervosos que vêm do cérebro podem ficar perdidos devido à intensidade desta pressão. Você deve procurar o médico imediatamente porque há necessidade de descomprimir esse tecido nervoso. Se você deixar para mais adiante, pode haver sequelas, pode haver cicatrizações e não voltar à sua função normal. Dor na nuca e muita instabilidade. Você não consegue segurar normalmente a cabeça no lugar, que tem um peso bastante razoável, e principalmente você está com uma excursão de movimentos muito aumentada, muito facilitada, mesmo que intensificando a dor. Isto pode significar fratura, ruptura de ligamentos e outras situações que em geral vêm através de trauma. Procure imediatamente um cirurgião de coluna, um ortopedista especializado em coluna. Dor com mais tempo de evolução, mais tendendo para a crônica na região cervical e acompanhada de ínguas, aqueles crescimentos de glândulas que na verdade são o que o médico chama adenopatias. São os linfonodos que crescem e isso pode estar acontecendo por infecção ou até por um tumor. Muito importante ver o médico e verificar através de exames, muitas vezes até a biópsia, o que está acontecendo. Dor na região cervical, acompanhado também de dor no peito, pode significar um ataque do coração, um infarto. Então, muito importante você reconhecer que a dor nesta região do peito e que se irradia para a área cervical pode estar indicando um fenômeno de isquemia, falta de oxigênio no coração. Pode ainda ser uma angina, procure imediatamente o médico antes que se instale o infarto ou para tratar convenientemente o que está ocorrendo nesta situação que é de grande emergência, vocês todos sabem. Assim, esses são os sinais mais importantes de quando procurar o médico na vigência de dor na nuca.
Como o nosso trabalho hoje, nesse programa, é para músculos da nuca, ombros e braços, nós vamos dar uma iniciada, mostrando algumas poses ao vivo, né? Pela manhã. Então, logo que nós acordamos pela manhã, muita coisa pode ser feita. E nós vamos dar aqui uma ideia para que vocês possam também utilizar isso. Então é isso, vem comigo. A gente vai começar hoje sentados, tá? Da forma que for mais confortável para você, com as pernas cruzadas, ou uma na frente da outra. E aqui a gente vai pegar a nossa mão direita, colocar do lado esquerdo da nossa cabeça. E a nossa mão esquerda a gente vai colocar aqui do ladinho da cama, sem apoiar muito, bem de levinho, só encostando. E a gente vai deixar a nossa mão direita pesar sobre a nossa cabeça e o ombro esquerdo cair em direção à cama. Melhor. Deixa alongar. Então, a finalidade aí que eu quero mostrar nesse programa é que eu queria que vocês participassem. Então, vocês que estão assistindo o programa, fica num local que possa, por exemplo, acompanhar o que essa moça está fazendo, você faz também. Mas na frente nós temos outros exercícios, porque só fazendo é que você aprende. Então, somente olhando não é bom. Ok? Então, quero que vocês participem diretamente desse nosso exercício. Sente seu pescoço alongar. E soltou, foi para o outro lado. Então, a mão esquerda do lado direito da sua cabeça, deixa o ombro pesar. Inspirando e expirando. E daqui voltou para o centro. A gente vai cruzar os nossos dedos das mãos e a gente vai empurrar eles para frente, tá? Abrindo o peito, empurrando para frente. Daqui a gente inspira, leva lá para cima. Tenta acompanhar com o olhar, se possível. Sente que suas mãos vão em direção ao céu, crescendo e alongando a sua coluna. Na sua expiração, deixa seus braços caírem para o lado direito e tenta olhar com a sua cabeça por debaixo da sua axila, lá para o céu, lá embaixo do seu braço, olhando para o céu. Sem tirar o quadril do chão. Da cama, no caso. Inspirou, voltou. Caiu lá por outro lado, alonga, sente a lateral do seu corpo alongar. Cresce o braço, abre o peito, verifica se você não está olhando muito para baixo. Abrindo, crescendo para esse novo dia. E voltou para o centro devagar. Soltou os braços. E daqui a gente vai deitar com o peito na cama, tá bom? Então a gente vem para frente. Daqui a gente deita devagar, tá? E nesse momento a gente vai deixar as nossas mãos aqui do lado do nosso peito, tá? Então deixa aqui, cotovelo para dentro, a gente inspira, abre o peito, olha lá para cima, empurra a cama, afasta os ombros das suas orelhas, expira, desce. Mais uma vez, inspira, subiu, segura. 3, 2, força aqui, ó, nas suas costas. Não joga o peso na sua lombar. E daqui voltou devagar para baixo. A gente vai ter a força para subir em cima dos nossos joelhos. Então, a gente vai subir e ir lá para trás. Subiu desenrolando devagar sobre os nossos calcanhares. E daqui, a gente vai sentar na cama novamente. Nesse momento, a gente vai juntar planta do pé com planta do pé. Os joelhos caem para os lados, tá? E aqui, a gente vai botar os dedos no sinal da paz. Colocar entre o seu dedão do pé e o segundo dedo. E nesse momento, a gente inspira, abre o peito, expira, cria a intenção da sua cabeça em direção ao seu pé. Eu sei que de manhã isso é complicado, mas vamos criar essa intenção. Então, a gente inspira, expira, desce. Arredonda bastante a sua coluna, sente ela arredondar.
Relaxe seu corpo. Sente suas pernas abrirem aqui. E subiu devagar. Daqui agora a gente vem para frente, então coloca as mãos para frente. Inspira, expira, desce. Inspirando e expirando. 2. E 1. A gente volta devagar para cima. Tirou planta do pé com planta do pé. Deixa suas pernas cruzarem aqui na frente. Sua mão esquerda vai passar por fora do seu joelho direito. E a sua mão direita vai lá para trás, ó, uma torção. Olha por cima do seu ombro direito. Inspirando e expirando. Bem devagar. 2. E 1. Voltou para o centro. Foi lá para o outro lado. Mão direita em cima do joelho esquerdo. Olhou lá para trás. 2. 3. Voltou para o centro devagar. Daqui a gente vai esticar nossa perna direita. Planta do pé esquerdo na parte interna da sua coxa. Inspirou, abriu, expirou, desceu. E aqui vai criando a sua intenção para o seu dia, o que você espera para ele, quem você quer ser hoje. Bom, nós vamos começar mais um trabalho aqui com exercícios de yoga para nuca, braços e peitos. Porque nós vimos que esses exercícios, esses 3 grupos de exercícios, eles quase que preenchem quase todas as necessidades que nós temos no organismo. Portanto, nós vamos ver como é que isso se processa e aprendemos mais essa lição de uma terapia integrativa complementar. Tudo isso que nós vamos conversar aqui, é necessário que o médico saiba da história do paciente, pois pode ser um problema mais sério. Se vocês ligarem à internet, vocês vão notar que existe solução para qualquer dor na nuca. Então, isso é complicado, porque existem pelo menos 6 fatores que são extremamente importantes o médico identificar ou diagnosticar para que o paciente seja atendido no tempo certo e ele possa se beneficiar com isso. Porque, às vezes, um tratamento médico, o sucesso do tratamento médico depende muitas vezes do diagnóstico precoce. Portanto, sempre é necessário a intervenção do médico, pois pode ser um problema mais sério. Que é isso que nós, antes de começarmos a mostrarmos algumas técnicas de yoga, de terapias integrativas complementares, nós vamos mostrar antes o problema médico que poderá existir e não é substituído por essas técnicas. Febre, dor de cabeça e rigidez da nuca. Isto pode ser sinal de meningite, principalmente bacteriana, que exige a avaliação do médico, muitas vezes até retirada do líquor, aquele líquido da coluna, para exames de laboratório, cultura e uso imediato de antibióticos. Pode ser uma situação muito séria que pode até, inclusive, levar à morte. Dor que sai da região cervical e tem o seu trajeto para baixo, até a mão, muitas vezes, com uma sensação de adormecimento, sensação de queimação, sensação de formigueiro, e pode significar que você está com uma hérnia de disco na coluna cervical. Isso mesmo, não acontece hérnia de disco apenas na lombar, que seria a ciática. Aqui se trata do mesmo fenômeno, muitas vezes desencadeado por um traumatismo. É indispensável procurar o médico logo, porque pode haver compressão que deixe sequelas no seu braço, principalmente, que você poderá talvez não movê-lo corretamente no futuro ou permanecer com essas sensações distintas na mão de forma principal. Você está com dor na coluna cervical
e, ao mesmo tempo, perde o controle dos esfíncteres. E você pode estar perdendo urina, quem sabe até fezes. Isso pode acontecer por pressão da medula na região da coluna cervical, aqui em cima. Todos os impulsos nervosos que vêm do cérebro podem ficar perdidos devido à intensidade desta pressão. Você deve procurar o médico imediatamente porque há necessidade de descomprimir esse tecido nervoso. Se você deixar para mais adiante, pode haver sequelas, pode haver cicatrizações e não voltar à sua função normal. Dor na nuca e muita instabilidade. Você não consegue segurar normalmente a cabeça no lugar, que tem um peso bastante razoável, e principalmente você está com uma excursão de movimentos muito aumentada, muito facilitada, mesmo que intensificando a dor. Isto pode significar fratura, ruptura de ligamentos e outras situações que em geral vêm através de trauma. Procure imediatamente um cirurgião de coluna, um ortopedista especializado em coluna. Dor com mais tempo de evolução, mais tendendo para a crônica na região cervical e acompanhada de ínguas, aqueles crescimentos de glândulas que na verdade são o que o médico chama adenopatias. São os linfonodos que crescem e isso pode estar acontecendo por infecção ou até por um tumor. Muito importante ver o médico e verificar através de exames, muitas vezes até a biópsia, o que está acontecendo. Dor na região cervical, acompanhado também de dor no peito, pode significar um ataque do coração, um infarto. Então, muito importante você reconhecer que a dor nesta região do peito e que se irradia para a área cervical pode estar indicando um fenômeno de isquemia, falta de oxigênio no coração. Pode ainda ser uma angina, procure imediatamente o médico antes que se instale o infarto ou para tratar convenientemente o que está ocorrendo nesta situação que é de grande emergência, vocês todos sabem. Assim, esses são os sinais mais importantes de quando procurar o médico na vigência de dor na nuca. Bom, pessoal, nós vimos aí que é necessário o médico, pois pode ser um problema mais sério. Então, essa é a nossa finalidade aqui. Vai ser dado alguns dados de como você pode utilizar a yoga para melhorar, para até curar certas afecções de dor na nuca. Mas sempre lembrar que é uma necessidade antes de consultar o médico para saber se é uma dessas 6 coisas que nós acabamos de presenciar aqui nesse texto. Então, passemos agora à nossa aula. Então, nós vamos começar com essa série de exercícios para a nuca. Então, aqui nós temos a paciente inclinando a cabeça para baixo e depois para trás, e ela inclinando para um lado e depois para o outro. Então, em pé ou sentado, incline a cabeça para baixo. Volte lentamente, levando a cabeça para trás. Depois, leve a orelha esquerda para o ombro esquerdo. E depois volte para o centro e repita o mesmo movimento para o lado direito. Ou seja, girar a cabeça, tentar encostar a orelha no ombro, que às vezes a gente não consegue, e depois voltar para o outro lado tentando fazer a mesma coisa. Esse é o exercício número 1, que é para frente e para trás, e o número 2, que é para um lado e para o outro. Todos esses exames têm respiração, que é importante. Então, exalando, quer dizer, expirando, você vira a cabeça para a esquerda, olhando para o ombro esquerdo. Inspirando, volta para o centro.
repita o mesmo movimento para o lado direito. Agora, o outro movimento aqui. Você abaixa o queixo para o peito e, inspirando devagar, gira a cabeça no sentido horário. Volta para frente, expirando, e repita o mesmo movimento no sentido anti-horário. Essa série tem que ser feita de 3 a 5 vezes para que a coisa funcione de maneira adequada. Então, lembrar que você vira a cabeça para a esquerda, olhando para o ombro esquerdo, e depois vira a cabeça para o ombro direito, olhando para o ombro direito. Já na outra posição, você baixa o queixo e gira a cabeça no sentido horário. Depois, você faz o mesmo movimento no sentido contrário. Todos esses exercícios você deverá repeti-los de 3 a 5 vezes. Agora vamos para a série de exercícios para as mãos. Você pega sentado ou em pé, você inspira, fechando as mãos com o polegar para dentro. E expira, abrindo as mãos, como nós estamos vendo aí no detalhe. Então, você sentado, em pé ou sentado, inspira, fechando as mãos, botando o polegar entre os dedos. E depois, você expira, abrindo separadamente as mãos. Então, a posição correta é você fechar com o polegar para dentro, né? E abri-las, isso usando a respiração, que é exatamente inspirando e expirando. Continuando na série de exercícios para as mãos, nós temos aí esse lembretezinho, que é a rotação dos punhos, com a mão fechada com o polegar para dentro, gira no sentido horário e anti-horário. Certo? Então, já sabe, né, que tem que ser no sentido horário e anti-horário. Então, se nós mostrarmos aqui, eu estou com a mão fechada e vou girá-la no sentido anti-horário e depois no sentido horário. Então, isso é um exercício muito importante para as mãos. Como nós estamos vendo aqui, gira num sentido e depois ao contrário, com a mão fechada. Então, nessa sequência aí, nós estamos observando que a seta está mostrando que a mão vai para cima e depois vem para baixo. Então, essa é a movimentação que deve ser repetida, cada movimento, 5 vezes. Isso com uma mão e com a outra mão, né? Quer dizer, normalmente vai ser feito isso aqui, né? Então, esses são os movimentos que você vai fazer com as mãos. Exercício para a mão. É flexão do pulso, braço esticado, dedos para cima e palmas para fora. Movimente as mãos para baixo e para cima. Então, dedos para cima e palma para fora. Quer dizer, você tem que ficar com sua mão assim, para baixo e para fora. Então, fazendo esse movimento. Aparentemente são coisas muito simples, mas tem pessoas que passam dias, semanas sem fazer esse movimento. Isso atrapalha muito essa articulação da mão com o braço. Com o antebraço, aliás. Então, vamos continuar. Bom, aí nós temos então os exercícios dos braços e ombros.
Então, nesse exercício aí dos braços, é a flexão dos braços inalando, ou seja, você leva os braços para o ombro, inspirando, e expira, estirando os braços. Então, repetindo aqui mais uma vez, você inspira, trazendo os braços para até o ombro, e expira, estirando os braços. Em seguida, nós vamos passar para a rotação de braços. Então, o que se faz? Se estira os braços com as palmas para baixo, gire os braços no sentido horário e anti-horário. Respire normalmente. Então, estirar os braços e circular com eles no sentido horário e anti-horário, como vocês estão vendo aqui na gravura, né? Estirar os braços com as palmas para baixo e respirar livremente, girando os braços em torno do ombro, num sentido e depois no outro sentido. Então, com isso, nós estamos fazendo exercícios para os braços e para os ombros. Dando continuidade, nós vamos fazer o terceiro movimento. Vamos fazer aqui o terceiro movimento, que é exatamente este: cruzar e abrir os braços. Então, a gente cruza, né, e abre os braços. Cruzar e abrir os braços. Estire os braços. Cruze o direito sobre o esquerdo, inalando, quer dizer, inspirando, abra os braços. Exalando, cruze. Troque a posição dos braços. Então, cruzar e abrir os braços. Cruze o direito sobre o esquerdo, inspirando, abra os braços, expirando, cruze e troque a posição dos braços. Então, é uma coisa assim bem interessante, que é você cruzar por um lado e cruzar pelo outro. Vai até periferia e volta. Então, esse é o cruzamento que a gente faz. Então, como vocês viram aí, a gente tem essa flexão dos braços, temos o estiramento dos braços e a rotação para um lado e depois volta para o outro, e depois o cruzamento dos braços, uma vez por cima, outra vez por baixo. Agora vamos ver os exercícios do ombro. Então, esse exercício do ombro é rotação dos ombros. Em pé ou sentado, repouse os dedos nos ombros e faça rotação no sentido horário e anti-horário. Respire normalmente. Então, aqui você vai colocar a ponta dos dedos no ombro, com o braço fletido, e vai circular com os cotovelos no sentido horário e anti-horário. Isso é feito de 3 a 5 vezes, ou mais vezes que você queira. Colocar então, olha, as mãos no ombro e fazer rotação deles num sentido e depois no outro sentido. Então vocês entenderam bem que é rotação de ombros. Em pé ou sentado, você repousa os dedos nos ombros e faça a rotação nos sentidos horários e anti-horário. Respire normalmente. Agora vamos passar para o exercício do peito. Leve os braços esticados para trás. E isso você faz expirando. Então, você faz o movimento dos braços para trás, expirando. E traz eles para frente, inspirando. Para trás e para frente. Leve os braços esticados para trás e volte para frente,
expirando. Inspirando para trás, expirando para frente. Então, essa série ela é muito importante. Nós vamos dizer para vocês que esta série tonifica as articulações e juntas dos dedos da mão, pulso e ombros. Alivia a rigidez e dor nos ombros, nas costas e ainda fortalece e melhora o sistema respiratório. Auxilia nos casos de pressão alta, espondilite e problemas cardíacos. Então, faça o bom uso desse exercício, que muitas vezes faz com que você comece a se sentir muito bem, tanto do ombro como esses exercícios para o peito, que também é rotação do ombro. Bom, agora nós vamos ver aí uma série de exercícios para dor na região cervical, que é exatamente essa dor que acompanha essa área cervical aqui. 1. Pressione e libere em Shavasana. Quer dizer, nessa posição, mantenha os joelhos dobrados, feche os olhos, gentilmente pressione a parte de trás da cabeça, usando um travesseirozinho também. Pescoço e costas na direção do chão. Mantenha-se por poucos segundos e se concentre na dor. Libere a pressão e repita 5 vezes. Quer dizer, é um relaxamento que você faz com as pernas dobradas e que faz com que você se concentre exatamente na dor que você está aqui e relaxe. Então é um dos momentos que faz com que você tenha consciência da dor para que você comece a se sentir melhor. É diferente de você tomar um analgésico. O analgésico você toma, a dor desaparece, mas você continua com a dor. E aqui, quando você faz essa Shavasana, você vai sentindo se a dor vai ou não vai passando. Se ela passar, realmente você está tratando ela. Repita isso 5 vezes. Continuando com a série de exercícios para dor na região cervical, nós diríamos que, respirando normal, abra os braços com as palmas para cima, ao longo do chão, mantendo uma linha no nível dos ombros. Então, os braços têm que ficar na linha dos ombros. Expire e levante os braços para o alto, com a palma da mão tocando uma na outra. Repita 5 vezes e relaxe em Savasana. Então, abrir os braços com as mãos para baixo e depois, você que está nessa posição, levanta os braços para o alto, com as palmas das mãos tocando uma na outra. Então, você inspira, botando os braços desse jeito, expira, subindo os braços e tocando uma mão na outra. Faça isso 5 vezes e relaxe em Savasana. Então, veja que isso é uma série de coisas que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer idade, em qualquer situação, só se ele tiver paraplégico. Mas isso traz um grande benefício para a circulação, para a movimentação dos ombros. E digo mais a vocês, todas essas ginásticas e esses exercícios de yoga, que são feitos para você se sentir bem e ter saúde, e conhecer melhor o seu corpo, se você realmente quiser fazer com essas ginásticas, musculação, é só pegar, quando tiver com os braços desse jeito, botar um peso aqui de 1, 2, 3, 5 quilos, e quando você eleva, você está fazendo uma musculação, está fazendo uma ginástica para aumentar a massa muscular.
Portanto, fica a critério do ginasta resolver o que ele vai fazer. Mas, primordialmente, ele tem que trabalhar justamente as articulações e os músculos, sem com isso querer ter aquela beleza física que a gente encontra nas pessoas. Nessa primeira posição, lembrando aquela primeira no estante, você pressiona a cabeça sobre o travesseiro, retificando o corpo, com as mãos cruzadas aqui na frente. Você inspira pressionando e expira soltando, descontraindo. Concentre-se no aumento da dor quando você pressiona e no sentimento de liberação da dor quando você desfaz. Repita 5 vezes essa situação de pressionar esta área e sentir a dor, inspirando, e soltar e expirar, aliviando a dor. Fazer isso 5 vezes. Já esse outro movimento são movimentos laterais do pescoço, gentilmente vira o pescoço para a esquerda e para a direita e sinta o alongamento. Volte ao centro e relaxe. Agora, olhe o pescoço para a direita até o ponto de dor prazerosa e volta ao centro. Repita isso 5 vezes em uma velocidade confortável. Lembrar-se que quando você estira os braços, você tem que estar com os braços virados nessa situação aqui, certo? Então você termina a ginástica fazendo esse relaxamento que nós vimos aqui. Então primeiro, inspira e força a coluna e o pescoço contra o chão. E depois expira e relaxa. Faz isso 5 vezes. Depois, nessa posição ainda, gira a cabeça para a direita e para a esquerda. E finalmente estira os braços nessa posição das mãos para fora. Então isso é uma das séries na complementação da série para dor na região cervical. Para o nosso trabalho ser mais completo, eu coloquei aqui esse tema da vertigem ao equilíbrio, que são ginásticas, exercícios específicos para o tratamento da vertigem e sintomas associados, como labirintite, labirintoses, que são muito incomodativos para a maioria dos pacientes. Portanto, agora essa nova série vai mostrar especificamente um trabalho feito para aquelas pessoas que sentem tontura, síndrome de Meniere, labirintite, labirintose, e para as pessoas normais, para evitar que elas, no futuro, tenham essas patologias. Bom, então aqui existem exercícios em vários níveis, e nós vamos começar pelo exercício ocular de nível 1. Esse exercício deve ser executado por 20 vezes, contando-se cada vez quando ele estiver no extremo. Ou seja, olhou para cá uma vez, olhou para cá de novo 2 vezes. Então, olhando para um lado e para o outro. Toda vez que você vier aqui, você conta uma vez. Tá certo? Então, pode ser feitas na cama, se o paciente estiver doente, ou sentado. Olhar para cima e para baixo. Primeiro devagar e depois mais rapidamente. Então, de acordo com a seta, vocês estão vendo aqui que é para cima e para baixo. 20 vezes. Então, a cabeça parada, olhar para cima, olhar para baixo. Olhar para cima, olhar para baixo. As primeiras 10 vezes, faz isso lentamente. Depois, mais rapidamente. Depois, passamos para o exame, para o exercício número 2, que também será de 20 vezes. Olhar para um lado
e para o outro, mantendo a cabeça sempre imóvel. Primeiro devagar, depois rapidamente. Finalmente, o terceiro, como vocês estão vendo aqui na gravura, é concentrar-se em um dedo da mão com o braço esticado. Sempre eu digo que a distância é a distância do braço. Então, movimentá-lo de uma distância de aproximadamente 38 centímetros até o nariz. E depois esticar o braço novamente. Então, a pessoa estira o braço, nesse último ginástica, estira o braço, na distância do braço estirado, né? E vai aproximando ele, olhando para a ponta do dedo, ou a ponta do nariz, ou a ponta de um lápis, qualquer coisa. Então, isso você faz 20 vezes. Só que nesse caso aqui, esses movimentos deverão ser feitos sempre lentamente, como vocês viram aí. Então, a movimentação que a gente tem aí é essa. Primeira, você olha para cima e olha para baixo. Para cima e para baixo. Depois, para a esquerda e para a direita. Todas essas ginásticas são feitas 20 vezes. Agora nós vamos para o nível 2 dessas ginásticas. Nível 2, que é movimentos da cabeça e dos olhos, que pode ser deitado ou sentado. Então, 20 vezes é feito essa movimentação, que é flexão e extensão da cabeça com os olhos abertos. As primeiras 10 vezes lentamente e as outras 10 vezes mais rápido. Então você flexiona a cabeça, trazendo o queixo para encostar aqui no peito e leva ele para trás o máximo que puder. Isso 20 vezes. A outra alternativa, continuando o tratamento, é a inclinação da cabeça de um lado para o outro, devagar e depois rápido. Quando o equilíbrio melhorar, o nível 2 deverá ser repetido com os olhos fechados. Então, inicialmente, você faz com os olhos abertos e à medida que você for se adaptando, aí você fará isso com o olho fechado. Ou seja, girar a cabeça para um lado, tentando encostar a orelha no ombro e depois para o outro lado, 20 vezes. Vamos entrar agora no nível 3, que são movimentos dos braços e do corpo. Normalmente você faz isso sentado. Se os níveis 1 e 2 foram realizados na cama, repeti-los sentado. Encolher os ombros, fazer movimentos circulares com os ombros. Então, esse é o primeiro movimento do nível 3, que é você levantar os ombros, e depois fazer movimentos circulares com ele. Então, levantar os ombros e fazer movimentos circulares com ele, indo e voltando. Isso durante 20 vezes. Depois, neste outro movimento, você vai girar o corpo para a direita e para a esquerda, também 20 vezes. Você vai girar o corpo para a direita e para a esquerda, 20 vezes. E esse terceiro movimento, você sentado, vai se inclinar para frente e volta para a posição inicial. Então, inclinar-se para frente para pegar um objeto, o que está na cama ou que está no chão, você está sentado. Em uma cadeira, você vai levantar-se e depois abaixar-se
para devolver o objeto. Quer dizer, ou você está sentado e abaixa-se, como se fosse apanhar alguma coisa no chão, ou você está sentado e se flete para diante e para trás. Quer dizer, levantar-se e depois abaixar-se para devolver o objeto. Então, você pode também se levantar e baixar-se para apanhar o objeto. Bom, e finalmente, o exercício que difere um pouco, porque são só 3 vezes, é girar a cabeça de um lado para outro. Os 2 são lentos e a seguir rápidos. Então, esperar alguns segundos para fazer 3 giros rápidos. Quando melhorar, repetir com os olhos fechados. Então, primeiro se faz com os olhos abertos e depois com os olhos fechados. Então, essa situação é girar a cabeça para um lado e para outro, contando 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ainda existe um outro movimento que não foi citado aqui na gravura, mas que ele tem uma importância muito grande. É você fazer da ponta do nariz um lápis. E com isso você fazer um 8. Então veja como é. Um 8. Um 8. Escrevendo como se fosse um lápis, a ponta do nariz. Ok? Bom, agora nós vamos para o nível 4, faltando somente um nível, que é o 5º. Então, nesse nível 4, você tem essas 4 posições de exercício. Aqui você tem repetir o nível 3, quer dizer, nós terminamos o nível 3, você repete de novo antes de vir para o nível 4. Repete o nível 3 em pé, sentar-se e levantar-se com os olhos abertos, repetir com os olhos fechados. Então, são 20 vezes que você faz com os olhos abertos e depois 20 vezes com o olho fechado. Então, você está sentado e levanta, sentado e levanta. 20 vezes com os olhos abertos. Depois, 20 vezes com o olho fechado, você levanta-se e senta-se, levanta-se e senta-se. Depois, nesse outro gráfico, você vai jogar uma bola de tênis ou algo semelhante de uma mão para a outra, certificando-se que a bola passa acima do nível dos olhos. Ela tem que ser ao nível dos olhos. Então, você faz isso 20 vezes. Joga uma bola e apanha com a outra mão. Joga uma bola e apanha com a outra mão. Depois vamos para o terceiro exercício do nível 4, que é você ficar nessa posição, inclinar-se para frente e passar uma bola de uma mão para a outra por detrás dos joelhos, com os olhos abertos, e repetir com os olhos fechados. Quer dizer, 20 vezes com os olhos abertos, 20 vezes com os olhos fechados. Então, você se inclina para a frente e pega uma bola e passa da mão direita para a mão esquerda. Cada vez que você passar, é uma vez. Então, são 20 vezes. Você faz 20 vezes com os olhos abertos e 20 vezes com o olho fechado. E agora o quarto do quarto nível, que é levantar-se e girar o corpo uma vez e depois sentar-se novamente. Quer dizer, no começo aqui você se levanta e senta, se levanta e senta. Aqui você está sentado, levanta-se, gira o corpo e se senta. Faz isso 10 vezes. Então, como vocês viram aí, esse nível 4 já é um pouquinho mais puxado, mas é uma atividade importante
para você manter-se bem da sua labirintite, da labirintose, e também fazer uma ginástica ativa para a sua saúde. Você, dentro de casa mesmo, né? Você, ao redor de uma cadeira ou de um banco, você vai fazer o mesmo percurso no sentido inverso. Quer dizer, você anda 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro lado. Depois que você terminar isso, aí você vai fazer a mesma coisa, mas de olho fechado. Então, ao redor de uma cadeira ou um banco, você caminha ao redor dele 10 vezes com o olho aberto. E depois, ao contrário, 10 vezes com o olho aberto. Depois, você fecha os olhos e faz esse percurso ao redor da cadeira ou do banco 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro. O segundo exercício do nível 5 é você praticar com um familiar ou um amigo, jogar uma bola grande para trás e para frente. Depois o familiar ou o amigo joga a bola para o paciente caminhando ao redor dele. Então isso aqui é um treino de orientação psíquica que é muito prático. Jogar uma bola grande, não é mais aquelas pequenininhas, para trás e depois para frente. Praticar isso. Agora, o terceiro, é você pegar qualquer uma coisa que tenha uma certa altura, né? Uma plataforma, por exemplo, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Primeiro, com os olhos abertos, depois com os olhos fechados. E o último movimento seria você praticar qualquer jogo que envolva movimento de parar ou arremessar, como jogos de bola ou boliche. Você pode também pegar uma bola e jogá-la na parede e recebê-la, e jogar na parede e recebê-la. Então, esses são os níveis importantes que nós trouxemos aqui para vocês, para a ginástica da nuca, do braço e do tórax. São importantes para serem feitos sempre. Não adianta você fazer uma vez, você tem que todos os dias, ao acordar, fazer essa série que eu estou passando aqui para vocês. Vocês, logicamente, terão boa elasticidade e serão pessoas assim, muito saudáveis, para evitar de necessitar realmente do médico.
agradecemos os ensinamentos do professor Hermógenes na parte de yoga desse trabalho. E agradecemos ao professor Arbas Arora na parte da medicina quântica. Foram professores que muito me orientaram, a mim e a muitas pessoas, a ter uma vida melhor, mais proveitosa, mais científica e de muita sabedoria para poder ajudar as pessoas. Muito obrigado aos professores Hermógenes e Arbas Arora. Bom, e assim nós terminamos nessa sequência de exercícios que eu gostaria que vocês sempre fizessem. Isso será de grande utilidade na sua vida. Ao amanhecer, vocês, antes de suas atividades normais, faça isso. Você vai dar grande mobilidade ao seu corpo e, assim que você possa, transmita isso para outras pessoas. São coisas simples e saudáveis e que faz você realmente, muitas vezes, se não está com uma daquelas 6 coisas que eu mostrei no começo, se você não está com nenhuma daquelas patologias que necessita tratamento médico, realmente, com isso, você permanecerá saudável. Até o próximo.